Meus irmãos, estou agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Glória a Deus. Agradecido também ao pastor Fábio, irmãos, ele tem nos abençoado com essa oportunidade. Eu sou grato, sou muito grato a Deus. Cada um dos irmãos, peço as orações. Costumo dizer uma palavra, meus irmãos, muito simples, que quem quer o milagre de Deus pede, e Jesus manda a palavra, aleluias. E o Senhor Deus é poderoso para nos atender e nos responder e fazer conforme a sua boa, grande e maravilhosa vontade. Meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor, livro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que escreveu o apóstolo João, no capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 19. João, no capítulo 20, versículo 19. Glória a Deus. Muito bem. 19, diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Meus irmãos, eu desejo falar algumas palavras da parte do Senhor e eu desejo ter como base esta frase aqui: com medo dos judeus. Os discípulos estavam com medo dos judeus. Então, meus irmãos, o povo de Deus estava com medo do povo de Deus. Os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles não estavam com medo, irmãos. Eles não estavam só com medo, eles estavam com muito mais do que medo. Eles estavam, misericórdia. Estava difícil a vida para eles. A Bíblia diz que a porta estava cerrada. Mas José, que palavra é essa? Cerrada, meu irmão, é a porta que está fechada, trancada com todos os ferrolhos, que naquele tempo, no caso, era ferrolho. Escora, trava, ferrolho, eles colocaram naquela porta o que eles puderam para evitar que alguém forçasse aquela porta e entrasse naquele ambiente, lá no cenáculo, onde eles estavam reunidos. Glória a Jesus. Irmãos, foi nesse momento que eu fiquei pensando, porque não é só um medinho qualquer, irmãos, não é assim um medo bobo, não. Medo, o que seria medo? O medo é um pavor, o medo é o terror, medo também é aquela fobia, né? Que as pessoas começaram a falar grego, começaram a trazer palavras de outros lugares. Então, meus irmãos, o pavor, o que seria o pavor? O pavor seria o medo excessivo, aquele negócio que... E o terror? O terror seria aquele medo intenso. E fobia, o que seria fobia? Fobia seria aquele exagero. E onde é que todas essas palavras, essas traduções vai desembocar? Medo da morte. Estavam com medo de morrer, não é? Eles achavam assim: se esses homens entrarem aqui, se pegarem a gente, vão nos matar. Ora, se mataram Jesus, se eles fizeram com Jesus, por que não fariam conosco? Então, irmãos, essa era a ideia que eles tinham quando eles estavam nesse texto aqui, com medo dos judeus. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele vivia com um discurso que ele vivia repetindo. Ele falou 4, 5 vezes para os apóstolos: olha, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, eu vou ser judiado, eu vou ser morto, mas vocês ficam tranquilos que no terceiro dia eu vou ressuscitar. Irmãos, quem é que queria saber do processo? Eles queriam Jesus. Jesus dizia assim: vamos para Jerusalém. Ele dizia assim: oba, e agora é que ele vai lá, vai botar os romanos para correr, vai dar uma surra no tal de Pilatos, vai fechar a fortaleza Antônia. É agora que vai acontecer. Quando chega lá, Jesus vai para a casa de Lázaro e de Marta e de Maria e ficará curando. Jesus fica abençoando, expulsando demônio. E os apóstolos doidinhos para Jesus ir logo para Jerusalém, para a sede, que era para chegar lá e
fazer um sarceiro, fazer uma briga grande, expulsar todos os inimigos e estabelecer, implantar o reino de Deus na terra. E Jesus o rei. E é claro que os apóstolos, todo mundo ministro, né, gente? Vocês entenderam, né? Ninguém queria outra coisa, todo mundo queria ficar com Jesus. Mas Jesus morreu, irmãos, como é que pode? Tão poderoso, mas como é que pode um negócio desse? Ele se deixou matar. Gente, ele se entregou. Quem é que se lembrava que ele falou que ia acontecer isso, irmãos? Ninguém se lembrava. Os irmãos já perceberam que com os irmãos, de vez em quando acontece isso? Os irmãos já ouviram uma notícia que o irmão não quer ouvir? Alguém falou uma coisa que o senhor não quer ouvir, não é aquele assunto que lhe agrada. O irmão entende tudo o que ouve, o irmão... Não, eu acho que o irmão também era igual aos apóstolos, eles também não queriam ouvir aquele assunto de reino de Deus, implantação, assim, que de morrer, não. Mas Jesus falou, eu vou ressuscitar. Quem é que queria saber de ressuscitar? Para ressuscitar tem de morrer. Quem queria morrer, meus irmãos? Não, Senhor, a gente quer que Jesus... Esse aqui que a gente está vendo... Esse aqui está bom, esse aqui que nós estamos vendo, esse eu quero. O ressuscitado, o ressurreto, não, esse aí a gente não sabe como é que é, esse negócio, esse processo é muito demorado, pode ser que demore, e às vezes Deus fala as coisas, demora bastante, então a gente já tem isso aqui, não precisa trocar não, eles achavam que tinha uma troca, não precisa trocar não, esse aqui está bom, glória a Deus. Irmãos, mas hoje o Senhor Jesus morreu. Aleluias. Irmãos, e o Senhor Jesus sofreu. E eles viram Jesus na cruz. Irmãos, eles viram Jesus ser machucado. Eles viram Jesus sofrer. Irmãos, e a natureza humana, a minha natureza também é assim, e a maioria dos irmãos também é. Irmãos, se a gente pode não sofrer uma dor, a gente não sofre. Não é assim com os irmãos? O irmão está com dor na perna, o irmão diz assim, olha, toma um anador que você passa, você vai e compra anador para não passar aquela dor. Então, irmãos, diz assim, o irmão Zé Jesus vai morrer, irmãos, eu não me preocupo de morrer não, mas é assim, irmão Zé, tome lá uma bezetacil que você não vai morrer, eu vou e tomo a bezetacil. Os irmãos não são assim não? Eu acho que a maioria de vocês são assim, desse jeitinho que eu estou falando. Glória a Jesus. E os apóstolos, o que é que eles queriam? Eles queriam um milagre de ressurreição? Irmãos, eles queriam outra coisa, eles queriam a implantação do reino de Deus na terra, como estava escrito nos profetas, como era a promessa. Glória a Deus, restabelecimento pleno e total do reino de Deus na terra, lá naquela terra, lá na Palestina, onde é Israel. Glória a Jesus. Meus irmãos, glória a Deus. Eles não conheciam Jesus. Eles não conheciam Jesus, eles não conheciam. Infelizmente, eles andaram com Jesus, 3 anos e alguma coisa, aprenderam com Jesus, o Senhor Jesus botou eles na escola, ensinou o que precisava ser ensinado, mandou eles fazer a prova, eles passaram na prova, mas nenhuma vez, toda vez que Jesus botava eles na prova, eles escorregavam. Vou dar exemplo das provas. Marcos no capítulo 9, já no finzinho, Jesus sobe ao monte da transfiguração e leva Pedro, Tiago e João e desce os outros 9 cá embaixo no pé do monte. Lá embaixo tem aquele negócio maravilhoso, Jesus transfigurou-se, a sua roupa, o seu rosto, o seu corpo, ficou maravilhoso. Pedro, Tiago e João, os 3 estavam lá e eles viram isso. Eles viram as palavras trocadas por Moisés e Elias e o Senhor Jesus lá no morro da transfiguração. E desceram. Quando eles desceram, o que é que está acontecendo cá embaixo? A maior bagunça, a maior confusão. O cidadão trouxe o menino endemoniado desde criancinha, irmãozinho endemoniado, e quando pegava, jogava no fogo, jogava na água, machucava, arrebentava. E o que foi que os apóstolos fizeram? Conseguiram expulsar aquele demônio? Era uma prova, eles não conseguiram. Não conseguiram, meus irmãos, que coisa difícil. Eles não conheciam Jesus. Um pouco antes disso, o Senhor Jesus estava nas suas atividades lá na Galileia, e ele falou para eles assim, meninos, vocês passem no barco, eu chamo de meninos porque eu acho que Jesus olha para eles como uns filhos, vocês entram no barco e vão para o outro lado do mar, para o outro lado do mar da Galileia. É uma viagem de aproximadamente 12 quilômetros, em mar aberto. 12 quilômetros em mar aberto é uma distância pequena, mas era barco a vela ou a remo. Mas vão, eles foram, irmãos. E o Senhor Jesus ficou terminando, despediu o povo, vocês vão embora para casa, Deus abençoe vocês, está curado, está abençoado. E eles entraram no barco e foram. Aí chegou, estava no meio da tarde. No finzinho da tarde, o barco já estava no meio do mar. Jesus não ele subiu, como é que ele vem? Ninguém perguntou. Jesus subiu no monte e foi orar. E eles continuaram.
A Bíblia diz, na 4 hora da noite, levantou uma tempestade, meus irmãos, levantou uma ventania, aquela quieta reda. Os irmãos lembram o que aconteceu? Eles estavam numa prova, eles estão sendo provados agora, porque eles precisam botar em prática, verdadeiramente, para o resto da vida, aquilo que eles estão aprendendo hoje. Irmãos, e a Bíblia diz o quê? Que o Senhor Jesus, na 4ª vigília da noite, começou a vir para eles andando por cima da água. Eles não conseguiram fazer nada com o vento, não conseguiram repreender a água, e lá vem Jesus. E quando eles viram Jesus, o que eles fizeram? Eles gritaram com medo. É um fantasma. Pensa, irmão, 12 homens dentro de um barquinho, lançado pelo vento, de repente vem alguém pelo meio do mar andando por cima da água, e aquela gritaria, é um fantasma, é um fantasma. Lembra do que o Senhor Jesus falou? Não tem mais, sou eu. E subiu para o barco. Subiu no barco, e quando ele chegou no barco, ele, ô vento, que fica quieto, ô mar, se acalma, você também aí. Aí fez aquela bonança, aleluias. E como é que eles disseram, meus irmãos? Que homem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Que homem é esse? E eles não conheciam aquele homem, meus irmãos, e não chegaram mais perto para ter conhecimento daquele homem. Nós estamos vivendo com ele, vamos copiar o que ele está fazendo, nós estamos aprendendo com ele, vamos procurar reproduzir aquilo que ele está fazendo, glória a Jesus. Aqueles homens não conheciam Jesus. Meu irmão, conheça Jesus, conheça Jesus, procura conhecer Jesus na tua vida. Procura conhecer Jesus na tua intimidade, conheça Jesus nos teus negócios, conheça Jesus na tua rotina de vida. Quando Satanás te desafiar, você fala, conheço você e conheço o meu Senhor. Quando as palavras vierem erradas, você diz, essa palavra não é palavra do meu Senhor. Quando você tiver uma necessidade, você não terá aperto, porque você conhece o Deus a quem você serve. Os acontecimentos, às vezes, não são contrários. Às vezes, acontecem coisas que eu não gosto e eu não quero que aconteça. Mas, irmãos, às vezes é necessário. Eu não quero, mas é necessário que aquelas coisas aconteçam na minha vida. E eu tenho que ter sabedoria, conhecimento, humildade para reconhecer que o Senhor Deus está tratando comigo. Glória a Jesus, bendito seja o santo, glorioso e maravilhoso o nome do Senhor. Conheça o teu Deus, conheça o teu Senhor, aleluias, conheça, para não achar que o seu Senhor é um fantasma. Mateus do capítulo 28, no versículo 19, põe na tela aí, meu filho, por favor. Mateus 28, 19. Eu estou com a Bíblia nova, irmãos, e a gente pega o jeito da Bíblia, a gente toma um tempo assim para adiantar. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O próximo. Ensinando-as a guardar todas, não a metade, todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eis que eu estou convosco, Jesus disse. Mas ele morreu, mas ele disse, eu estou convosco. E ele é homem de palavra, meu irmão. Ele não está, eu não estou vendo ele, mas ele disse, eu estou convosco. Eu estou convosco, glória a Jesus. Ele disse, eu estou convosco. Se você for um crente, a Bíblia diz, eu estou convosco. Ele disse, eu estou com você, eu estou com você, eu estou na sua vida. Aleluias, eu estou na sua vida, eu estou na tua casa, eu estou nos teus negócios, eu estou nos seus afazeres, na sua rotina de vida. Ele disse, eu estou com você, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Sinta Jesus na tua vida, glórias a Deus. Experimenta sentir Jesus na sua vida. Experimenta sentir que você está perto de Jesus. Você está perto dele. Levanta aqui, por favor. Levanta. Meu irmão, experimenta sentir que você está perto. Não é o vão, não é o acaso. Não, você está perto. Tem alguém perto de você aqui, ó. Tem alguém, glória a Jesus, obrigado. Tem alguém perto de você e esse alguém é Jesus. É o teu Senhor, glórias a Deus. Ele não te deixa, ele não te abandona, ele não te desampara, ele não se afasta de você, ele não vai além de você, glória a Jesus. Bendito seja o grande, glorioso e maravilhoso nome do Senhor. Então, meus irmãos, quando a gente tem uma briga grande para travar, muita gente fica apreensivo, e uns até com medo. De vez em quando também tenho medo, irmãos, não é todo dia não, mas de vez em quando também tenho medo. Eu estava contando um testemunho ontem para os irmãos,
lá no ensaio dos Gideões, da vez que eu não tive medo. O cidadão puxou uma arma e disse: sai daqui correndo, da igreja. Aí não dá, sair correndo já não gosto, de lugar nenhum. E da igreja, aí é que está mais difícil. Ele disse que se eu não saísse, ele me matava. Coitado. Coitado, né, meus irmãos? Foi-se embora. Pouco dia depois, foi tomar banho no Rio Tietê, como se dizia naquele tempo. E eu estou aqui contando, irmão, estou aqui dando glória a Jesus. Eu não morri, não. Ele morreu, eu não. Eu estou aqui, glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Estou, irmão José, e não fiquei com medo, não, Senhor. Quando ele puxou a arma, eu disse assim: Jesus, está na minha hora, Senhor. Perdoa meus pecados, recebeu aí. Se for da minha hora, Senhor, está certo, não tem problema não. Me receba aí que eu estou feliz, Senhor. Está na minha hora, se for pela mão desse abençoado aí, Senhor, não tem problema não, é só uma desculpa. Aleluias, glória a Deus. Estava contando para os irmãos uma outra situação que me aconteceu, que o camarada pegava a arma, botou aqui na minha cabeça aqui, e ficava tratatraque, catatraque, 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 assim. E ele queria que eu pedisse para não morrer, que eu tivesse medo. Irmãos, mas eu de novo, já sabia como é que falava. Eu disse: Jesus, se for na minha hora, não tem problema não, Senhor, está tudo certo. Se for a minha hora, perdoa meus pecados, me receba aí que o céu é bom, o céu é lugar bom, o céu é lugar de glória, o céu é lugar para crente, salvo. Meus irmãos, o crente não pode ter medo que vai morrer, meu irmão, porque a morte é só uma porta, é só uma passagem. Aleluia, do outro lado Jesus está lhe esperando. Se você for verdadeiramente crente, se você for verdadeiramente crente comprometido com Deus e a sua palavra, se você é um servo de Deus, não tenha medo da morte, porque a morte é apenas uma porta, uma passagem. Eu estava aqui, passei para o lado de lá, Jesus está lá me esperando de braços abertos, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, me esperando, e esperando você também em algum dia. Tem uns que vai na frente, mas apressado, e outros ficam para trás, vai depois. Mas todos vamos. Quem não subir no arrebatamento, todos com certeza vamos abraçar lá a Dona Maria da Foice, glória a Jesus. Irmãos, o cara ficava papatraque aqui, e eu digo... E ele ficou bravo porque eu não pedia para não morrer. Ele disse: ele não pede para não morrer. Tu quer morrer, tu não pede para morrer, não. Eu estou em outro lugar, gente. Eu estou falando com outra pessoa, não é que esse coitado aqui é só uma vítima do cão. Esse eu não sei se já foi, irmãos. Esse realmente eu não sei. Mas o outro foi, com certeza. Aleluia, o outro foi esse, eu não sei porquê, né? Vi poucas vezes. Irmãos, aí, glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Estava dizendo que se você for crente de verdade, a morte é só uma porta, é só uma passagem, é bom, é bênção para quem é servo de Deus. Para quem é servo de Deus, meus irmãos, a morte não é um problema. A morte para quem é servo de Deus é uma bênção. É por isso que nós vamos para o velório e nós cantamos, pregamos, damos testemunho, ganhamos alma. Às vezes em alguns lugares não se converte ninguém. Nós cantamos, meus irmãos, porque nós não temos tristeza. A tristeza é só da perda material, é momentânea, mas nós temos convicção que daqui a pouco nós vamos para onde a pessoa foi e nos encontraremos, e a Bíblia diz: e estaremos para sempre com o Senhor, glórias a Deus. Meus amados irmãos, glória a Deus. Tem mais um texto aqui que eu queria ler com os irmãos. É Lucas, no capítulo 24, presença de Jesus, meu irmão. Presença, meu irmão. Jesus é real. Meus irmãos, Jesus é real. Jesus é real, meus irmãos. Ele faz questão de ser real. Ele quer que eu e você tenhamos realidade da presença dEle, realidade da existência dEle. Eu estava vendo, vou contar uma coisa que eu lembrei agora, está fora do esboço. Eu estava vendo um jornal e uma moça lá, uma senhora lá da Palestina, daqueles lados de lá, ela estava falando que ela se converteu, ela é cristã. Ela é cristã num lugar onde ser cristão é crime. Ela era cristã, então ela não podia ficar falando por aí que era cristã, não. Tinha que usar aquelas roupas, tinha que fazer lá os rituais, mas secretamente ela entra no quarto e pede: Senhor Jesus, me abençoa. Senhor Jesus, seja na minha vida. No secretamente ela é uma cristã, ela é uma serva de Deus. Aí, meus irmãos, levantou a guerra. Se tem coisa ruim, é guerra. Gente, vocês orem para nunca chegar a guerra no lugar onde vocês moram, no nosso país, por exemplo. É ruim. Recentemente quase estourou uma guerra aí para o norte, aí um negócio muito feio, mas graças a Deus o presidente da República teve juízo. Não, eu não entro nesse negócio não, vocês vão para lá, porque graças a Deus nós nos livramos. Meus irmãos, e estourou a guerra.
E quando estourou a guerra, irmãos, das primeiras coisas que acontecem na guerra é fome. A fome. Porque os recursos, a riqueza, o dinheiro é tudo para a guerra, tudo para comprar arma, tudo para a guerra. E estourou a guerra e essa senhora lá estava, e ela disse, ela estava contando isso, ela disse, quando ela não tem comida, ela disse, Jesus, eu estou com fome. Eu estou com fome, Jesus. E diz ela que Jesus manda comida. E Jesus manda comida. E Jesus manda comida. E Jesus manda comida. Lá naquele lugar, no lugar da guerra. Manda na tua casa também, glória a Jesus. Você come bem suas carnes bonitas lá e gostosas lá. Não é porque você ganha 10 mil reais por mês, não. É porque o Senhor dos Exércitos supre a tua necessidade. Te alimenta diariamente. Ele alimenta pardal, lagartixa e pernilongo. Ele alimenta a mim, José de Jesus, e a você também. Glória a Jesus. Bendito seja o santo, glorioso e maravilhoso nome do Senhor. Lucas no capítulo 24. Meu filho, põe o versículo 15 aí, por favor. E aconteceu que, indo eles, falando de si, pode continuar, falando de si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecessem. Passa para o 25. Glória a Deus. E eles lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas falaram. 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Passa por 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Continua, 31 e 32. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. 32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Às vezes você não reconhece, mas é ele. Glória a Deus, presente, meu irmão, presente, glória a Deus, presente na tua vida, meu irmão, presente na tua casa, presente na tua família, presente no teu ministério, presente, meus amados irmãos, presente. Lá em casa aconteceu um negócio, meus irmãos, eu fiquei todo atribulado, e eu fiquei pensando, Senhor Jesus, será que Jesus está comigo? Aí quando eu fiz esse pensamento, eu pensei, não, ele está, porque ele disse que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não aconteceu a consumação dos séculos ainda, e eu sou crente. Logo, ele está aqui, ele está comigo, então ele tinha solução. Glória a Deus. Então ele tinha solução. Lá na sua casa, meu irmão, ele tem a solução. De vez em quando acontecem uns negócios que a gente não gosta. É na sua casa e é na minha também, meu irmão. Não é diferente, não. Às vezes eu também tenho coisa que eu não gosto. Pastor José, sim, senhor, aos 60 anos, misericórdia, acontece. Mas Jesus tem a solução para qualquer coisa e qualquer situação, ele está presente, meus irmãos. Nesse caso aqui, o Senhor Jesus está falando a respeito, o texto, Lucas está descrevendo a respeito dos dois discípulos que se deslocavam para uma aldeia chamada Emaús. Emaús ficava a aproximadamente 60 estádios de Jerusalém para lá, que equivale a 12 quilômetros. É uma distância razoável para quem vai andar fim da tarde e começo da noite. 12 quilômetros, aí se diz que é aproximadamente 2 horas de caminhada. O homem andando em passo firme, anda 12 quilômetros em 2 horas aproximadamente. E o Senhor Jesus teve então 2 horas de bate-papo com aqueles dois. E eles foram. Quando eles chegaram lá na casa, o Senhor Jesus se fez de desentendido. Os irmãos perceberam? Se fez de sonso, como se diz lá em Sergipe, se fez de sonso, né? Ele fingiu que ia passar adiante, mas aqueles dois já estavam com o coração queimando. Não, isso aqui deve ser bem profeta. Eu não conheço, mas falar bonito desse jeito, ele deve ser bem profeta. Não vamos deixar o profeta continuar, porque é perigoso. Naquele tempo tinha muito assalto, muita besta fera, muito leão, muito bicho selvagem, hein? Muito assaltante, salteador. Não faz assim, não vai não.
fica conosco, passa a noite conosco, porque é perigoso, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. E só depois que o Senhor Jesus partiu o pão, deu graças, é que se abriram os olhos, abriu-se as escrituras no caminho, e na hora da oração abriu-se os olhos, e eles viram e entenderam que se tratava do Senhor Jesus, que se tratava do Senhor nosso Deus, na mesa junto com eles, meus amados irmãos. Eles estavam comendo, eles estavam sentados à mesa, e agora quando eles foram comer, quando deu graças, aí abriu-se-lhes os olhos, e eles conheceram verdadeiramente ao Senhor. Glória a Jesus, bendito seja Deus. Irmãos, eles estavam preocupados de Jesus ir pelo caminho, porque era tarde. Na mesma hora, eles levantaram e voltaram para Jerusalém. Os 12 quilômetros, eles voltaram para Jerusalém. Mas só que assim, à noite anda mais devagar, não é 2 horas não, é mais, tá? Então, eles não tiveram problema e voltaram, chegaram em Jerusalém, foram lá onde estavam os apóstolos e conversaram com os apóstolos lá, eles sabiam onde era o cenáculo. Glória a Jesus, bendito seja o santo, glorioso e maravilhoso nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus é real e Ele é presente nas nossas vidas. Conheça Jesus, meus amados irmãos. Entre na dispensação da oração com Deus, no jejum, na meditação da ação da palavra de Deus, para saber que tem coisas que Jesus faz e tem coisas que Jesus não faz. Você a conhecendo, você se apega naquilo que Jesus faz e você sabe, isso Jesus faz, isso Jesus fez, Ele faz. E Ele vai me abençoar e Ele vai fazer, glória a Deus. Mas tem coisa que Ele não faz. Não vou nem esperar, porque eu já sei que isso é coisa que Ele não faz. Coisa que é para você fazer, Ele não faz. Coisa que você não pode, não consegue, quando sai do alcance humano, isso é coisa que Ele faz, glória a Deus. Enterraram Lázaro, e Lázaro estava lá enterrado, e o Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro, vou resumir. E Lázaro estava lá, meus irmãos, mas tinha entre Jesus e o milagre, existia um problema sério, que os homens criaram, foi a pedra. Jesus não botou a pedra, Jesus fez a pedra, criou a pedra, permitiu que fosse trabalhada, a pedra estava lá colocada pelos homens. A parte dos homens é tirar a pedra. Essa é a parte sua, meu irmão, tirar a pedra. Glória a Deus. De vez em quando a pedra é um problema seríssimo. A gente fica, meus irmãos, quase encruado, a gente fica preocupado. A pedra, tira a pedra. Mas, Senhor, tira a pedra, mas já está cheirando mal, tem 4. Tira a pedra, disse que se creres verás a glória de Deus. Tire a pedra para ver a glória de Deus, meu irmão. A parte que é para você fazer, conheça Jesus para você fazer e realizar. A parte que não é para você fazer, pode deixar que Ele faz. Meus irmãos, uma vez vi um jovem orando, me lembrei de falar nisso para encerrar. Tenho 2 minutos. Vi um jovem orando, Senhor, não deixa que eu peque, não permita que eu peque, eu não quero pecar, Jesus, eu não quero mentir. Isso é caráter, não é de Deus, não, você é que tem que desenvolver isso. É você que tem que tomar a decisão, eu não vou mentir. Jesus não deixou adulterar, não, Jesus não deixou adulterar, não, Jesus não deixou adulterar. Essa parte não é Jesus, não. Jesus me dá equilíbrio, Jesus me cozinha a minha carne no fogo, Jesus me ajuda a ser fiel, Agora, Jesus não permita que eu adultere, isso não, Senhor. Pode perder, isso é a parte que Ele não faz. Glória a Deus. É você quem tem que dizer, Senhor Jesus, me ajuda a ser fiel. O mal vem daquele lado, você olha para o outro lado. O mal está lá, você vira para cá. Glória a Deus. Você sabe, você se conhece? Então, você se conhece. Você tem dúvida que o que você vai falar vai dar um exagerozinho e não é bem verdade? Evita começar a conversa. Saia do meio do lugar de onde está. Por quê? Porque isso é coisa que você pode fazer. A parte que você não pode fazer, meu irmão, essa parte Deus faz. Mas a parte que você pode fazer, essa tenha certeza que Jesus não vai fazer. Querida igreja, Deus que nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Porventura tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite, ou voltar ao Evangelho, a graça do Evangelho que estava distanciado. Glória a Deus, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amados, fiquemos todos de pé em nome do Senhor Jesus.